Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe, divulgue, dê seu like ou deem seu like, seu dislike. E hoje, pessoal, vamos falar da Bíblia, como sempre, é óbvio. Mas, como está passando a Record, né? Está passando uma novela com, com as principais passagens do Gênesis. Então, eu resolvi fazer alguns vídeos tratando de algumas passagens apresentadas pela Bíblia, ou pela novela, certo? E na internet tá cheio, né? De crente postando um monte de vídeos sobre a novela, falando um monte de mentira e bobagem, né? Como sempre, né? Como é comum. Mas hoje eu vou mostrar para vocês que a Bíblia nova, como sempre, né? Eu digo, e vocês também sabem, e vocês dizem e ouvem ser dito em outros canais, que a Bíblia é mentira, é uma peça teatral, é uma ficção, certo? E uma peça teatral das mais ridículas, certo? Por sinal. Pois bem, a história de Noé é uma prova disso, pessoal. A historinha de Noé é ridícula. E não vou falar aqui daquelas questões que todo mundo fala. Todo mundo fala, né? As pessoas, em geral, os ateus, normalmente falam de quê? Da questão de Deus ter matado milhões e milhares de pessoas no dilúvio, aquela conversa toda, dos animais ter entrado na arca. São questões interessantes? Sim, são, mas são comuns. É isso que todo mundo trata, é isso que todo mundo discute. Mas o que eu apresento para vocês hoje é algo inédito, é algo inédito. Ninguém nunca falou dessa coisa, do que eu vou falar aqui. Ninguém nunca percebeu a mentirada que é essa história nos termos que eu vou mostrar, certo? Pois a história diz que Noé, depois que sai da arca, toma um porre, não é isso? Porre de vinho, fica bêbado, cheio de cachaça. O que prova que tomar cachaça não é problema nenhum para os hebreus, né? E o velhinho tomou uma cachaça pesada de vinho e você vai ler toda a Bíblia, você não vai ver uma vírgula dizendo que esse velho safado cometeu algum erro ou algum desvio moral por ter bebido tanto e ficado de bunda para cima, certo? Então, pessoal, vamos lá, vamos ao texto. A maldição no dilúvio fracassou. E teve uma maldição, né? Noé lançou uma maldição contra um de seus filhos. Vou mostrar para vocês que fracassou a maldição do velho safado que ficou de bunda para cima. Segundo a Bíblia, Noé, o patriarca, sobrevivente da catástrofe mundial que teria exterminado milhões de crianças, velhos, mulheres grávidas e jovens e milhões de animais, teria amaldiçoado um de seus filhos, ou netos, né? O texto fala que ele amaldiçoou o Cã, né? O cão, né? Essa maldição se deu porque esse filho, o cão, teria o importunado enquanto estava bêbado numa tenda. Tudo indica que essa importunação envolveu atos de natureza sexual, certo? O texto não explicitou o que ato foi aquele, mas tudo indica que foi um ato de natureza sexual, certo? Eu até brinco, é, é, eu até comentei lá no canal lá de Professor Eustáquio, né? E a história, aquele ditado que diz que cu de bêbado não tem dono, começou com essa história de Noé, na Bíblia. O velho tomou uma cachaça, os meninos lá não tinha mulher nenhuma, né? Você sabe que só eram 8 pessoas, né? Noé, a velhinha dele, ele era velho, a velhinha dele, seus 3 filhos e
e as mulheres de seus filhos, né? Cada um com seu par, né? Então aí nasceu esse um mais outro. Então viram lá o não tinha ninguém para não tinha mulher ainda muita mulher para detonar, né? Aí virou o velhinho lá de bunda pra cima e foi lá e botaram o dedo na bunda do velho. Ou coisa do tipo, né? Ou vai ver que tinha algum homossexual por lá, deram uma chupada na pinta do velho, né? Quem sabe? Sei que algum ato homossexual ou algum ato é, tido como imoral por eles, supostamente aconteceu. E o velho ficou brabo, né? Pra um pai amaldiçoar um filho, então o negócio foi brabo. Amaldiçoar não só o filho, né? Mas amaldiçoar o filho e todos os descendentes do filho. Imagine, algo grave aconteceu. E tudo indica que foi isso, né? Detonaram a bunda do velho. Ou deram uma chupada na pinta do velho. Um dessas duas coisas aconteceu. Ou tacaram uma vara na bunda do velho, ou coisa do tipo, né? Um menino lá tudo novo, tudo jovem, né? Correndo lá para cima e para baixo, naquelas campinas. O mundo ainda estava sendo construído, né? Porque as águas do dilúvio destruiu tudo. Então, uma presepada desse tipo aconteceu. Sabe como criança é, né? E as crianças hebreias, vocês sabem como é, como são. As crianças hebreias não se brincam. São danadinhas. Brincadeiras à parte, pessoal. Vamos ao texto. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cã e Jafé. Três filhos. E Cã é o pai de Canaã. Perceberam? Esse cão aqui, ó, não é o cão Satanás não, pessoal. É cão mesmo, é cão ou cã. É o pai de Canaã. Esse cão, que é o filho de Noé, é ele que vai dar origem aos cananeus. Daí dizer que ele é o pai de Canaã, tá vendo? Porque Canaã é o filho desse cão, que por sua vez Canaã é neto de Noé. Esse Canaã é que dá origem aos cananitas por morarem nas terras dos cananeus ou na terra de Canaã. Entenderam? Esses três foram os filhos de Noé. E destes se povoou toda a terra, tá vendo? Dos três filhos é que surgem todos os povos. Por exemplo, é italiano, é grego, é, os cananeus, todos os cananeus, os filisteus, todos os pagãos do mundo inteiro surgem desse povo aqui. Aqui diz que adorava somente Javé. Olha, três pessoas saem da arca, dizem que só adoram um Deus só, e tem vários filhos, e todos eles, e desses filhos vão pular todo mundo, né? Até japonês sai daí, japonês, chinês, e todos eles, todos pagãos, vão estar tudo, vira todo mundo pagão. Só os três, que é adorador de Javé, não ensinaram nada para esses filhos. Todos, todos vão povoar o mundo inteiro e só leva o politeísmo. Ninguém levou o monoteísmo para nenhuma terra. Fala sério, pessoal. Como é que alguém acredita numa mentira dessa? E bebeu do vinho e embebedou-se. Isso Noé, viu? E começou Noé a ser lavrador da terra. E tinha outra coisa para fazer? O mundo todo destruído. Não tinha nada, não tinha nada. Tudo no caos, tudo lama para tudo que é lá. Só tinha lama, né? Diz que a terra foi coberta. A mais a terra ficou coberta de água na altura de mais de 8.000 metros. Imagina, quando secou essa água, só tinha lama. E nem como a pessoa andar. Foi aí Noé inventou de ser lavrador, né? Ele queria ser, na verdade, queria ser encanador. Tá entendendo? Mas Javé mandou ele ser lavrador. E plantou uma vinha. E bebeu do vinho. E embebedou-se. Aí bebeu o vinho e embebedou-se. Ele não sabia não que fazer suco de uva não ia embebedar. Foi sem intenção nenhuma.
E descobriu-se no meio de sua tenda. E descobriu-se no meio de sua tenda. Ou seja, ficou peladão, né? Tomou o pó, ficou lá nu, de bunda para cima. E viu Cão, o pai de Canaã, veja, e viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai. Quem foi que viu a nudez do pai? Foi Canaã ou foi Cão? Foi Cão, o filho. Tá entendendo? Ó, e viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai. Pelo menos essa versão deixa claramente, né? Nos mostra claramente que quem viu a nudez não foi Canaã, foi o Cão. Não é o Satanás não, hein, pessoal? É Cão, o Cão, que viu a nudez do seu pai. Veja o que foi que aconteceu. E fê-lo saber a ambos seus irmãos. Ou seja, esse aqui viu o velho pelado. Aí disse que depois fez saber seus irmãos no lado de fora. Foi contar, né, aos irmãos. Então, tomaram, ou seja, ele entrou na tenda, né? E algo aconteceu lá, né? Ele não chegou lá e só viu o velho pelado, com a bunda pra cima e simplesmente falou pros irmãos e isso se tornou algo impróprio. Simples ato de se ver o pai pelado, não seria questão de pessoa amaldiçoar outro e seus descendentes, né? Então, tomaram Sem e Jafé, esses aqui são santinhos, veja. Então, tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros. Duas pessoas saíram com uma capa para cobrir o velho. Pai, o velho era grande, não? Então tomaram Sem Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. Cobriram a nudez do seu pai. Ninguém que a nudez aí pode ser a bunda velha dele ou o pinto velho tá descoberto, né? Ninguém sabe qual era o lado que o velhinho estava virado. Se estava para cima, né? Se estava de costa ou de frente, né? Bom, aí cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. Eles não queriam ver a nudez do velho. Quer ver nem o pinto nem a bunda do velho. E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã. Veja aí, o filho que viu, Cão. Mas aí quem pagou pelo erro desse filho aqui, Cão, foi o neto, que é o filho do Cão, que é Canaã. E maldito, veja que o verso safado disse, é. E maldito seja Canaã. Maldito seja Canaã. Servo dos servos seja aos seus irmãos. Diz que tanto Canaã quanto seus filhos seriam servos dos servos. Veja que condição. Se você ser servo ou escravo já é deprimente, né? Essa condição, né? Você ser servo dos escravos, ser escravo dos escravos, é? Dos filhos de Noé. Ou seja, esse cão ia ser escravo dos escravos de Sem e Jafé. Veja que maldição da desgraça esse velho safado jogou sobre os netos, não só os netos, né? Mas com o próprio cão, né? Aqui não quer dizer que o cão não foi amaldiçoado, não, ele também foi. Como nós sabemos isso? Como sabemos disso? Vou mostrar para vocês. E disse: Bendito seja, veja, aqui ele falou de maldito, certo? Então aqui é uma maldição. O velho cachaceiro, ele lançou uma maldição contra Canaã, que era filho de Cão, por sua vez, neto de Noé. Aqui é a maldição, maldito seja Canaã. E agora ele lança a bênção. A bênção vai para quem? Ele lançou a maldição contra Canaã e seus filhos, certo? Aí disse: Bendito, seja aqui a bênção. Olha, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo, tá vendo? Ele primeiro lançou a praga, a maldição aqui para o neto e seus filhos, que seriam
servo dos filhos, dos seus outros filhos. E agora ele lança uma bênção para Sem e diz que Canaã, que já tinha sido amaldiçoado aqui, vai ser servo de quem? De Sem. Vai ser servo de Sem. Aí diz: alargue Deus a Jafé. Agora segue a bênção de Jafé. Primeiro, agora a segunda parte, né? Ele abençoou Sem, aqui é. Aí amaldiçoou novamente pela segunda vez Canaã, em que ele ia ser servo de Sem, e começou a abençoar Jafé. Aí diz: alargue, ou seja, amplie, certo? E habite nas tendas de Sem. Ou seja, esse aqui, ó, Jafé, ia se alargar, ia crescer como povo, tá vendo? E habitar nas tendas de Sem, o seu outro irmão, que foi abençoado. E seja Canaã, ou seja, para cada bênção daqueles outros dois filhos, sem Jafé, para cada bênção desses, ele repete a maldição para Canaã. Aí, de novo, quando ele abençoa a senha, ele amaldiçoa Canaã. Canaã por servo. De quem? De Jafé. Primeiro amaldiçoou o Canaã e seus descendentes. Depois abençoou o Sem, que era o segundo nessa ordem, né? O filho seguinte de Noé. Abençoou, amaldiçoou Canaã novamente, ou reforçou a maldição. Aí falou da bênção de Jafé e em seguida amaldiçoou Canaã novamente. Certo? Aí a passagem diz: e viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos. E morreu feliz da vida. Que passagem linda, né? A Bíblia é assim, só tem passagem maravilhosa de você ler, se deliciar do ensinamento maravilhoso que você pode extrair de uma história dessa. Um velho cachaceiro que toma uma cachaça, vai pra tenda todo pelado, vira a bunda pra cima, o pinto pra cima, vem outro, vê ele pelado, faz uma presepada lá qualquer, aí ele vai e amaldiçoa não aquela pessoa que supostamente tinha feito ou viu, bunda velha do velho, amaldiçoa tanto ele, esse que viu, os descendentes desse que viu e toda a sua geração a se tornarem escravos dos outros irmãos por toda a eternidade. Entenderam, pessoal? Que belíssima história. Aí você pode dizer, mas que foi que você contou de novidade aqui mesmo? Agora que eu vou mostrar para vocês qual é a... Eu falei que ninguém fala, certo? E que ninguém percebeu isso. Como eu falei para vocês, Canaã, ele dá origem aos cananeus, certo? Eu vou mostrar aqui umas passagens que mostram a linhagem de, dos filhos de Noé, certo? Não botei todos porque é grande. Eu fiz um outro vídeo também que fala dela. Eu coloquei parte, só o principal aqui, certo? Bem, Noé, ao saber da presepada que seu filho havia feito, o cão, resolve não só amaldiçoá-lo, o cão, mas também toda a sua posteridade ou descendentes, Canaã em diante, né? A maldição faria com que Canaã, o neto de Noé, filho de Cão, e seus descendentes se tornassem escravos para sempre de Sem e de Jafé. Os pobres teólogos, apologistas e crentes em geral são uma vergonha na arte de interpretar texto, pessoal. Suas explicações em defesa da Bíblia só me fazem rir. Só pessoas muito idiotizadas que acreditam em suas explicações bíblicas, né? Eles tentam explicar essa maluquice e se amaldiçoar alguém que não tinha nada a ver. Daí eu falar deles aqui, certo, pessoal? E, e vocês também sabem, né, das outras idiotices que eles pregam por aí, né? Esses teólogos, apologistas e afins em querer defender essas papagaiadas da Bíblia. Fala um monte de bobagem, né? E convence muitos. Né? Vocês veem aí nos canais aí de crente aí como é cheio de crente, é, é, like, 50 mil likes, 500, 50 mil likes, 100 mil likes, 14 mil likes, 10 mil likes.
E qualquer besteira que um crente falar em qualquer desse canal, aí vai aparecer lá um monte de crente dando like. Né? Isso eu acho a coisa mais linda. Tem um mesmo lá que estão fazendo de tudo pro cara atingir 1 milhão de inscritos. Veja, ainda se chegar lá só fala bobagem. Aí toda bobagem ele acredita, eles acreditam. Coisa mais linda. Notem que Noé, através do Deus hebreu, amaldiçoou aqueles que seriam mais tarde supostamente exterminados pelos hebreus, os cananeus. Está entendendo, pessoal? Os cananeus descendem de Canaã, daí o termo gentílico canaanita ou cananeu para os que habitavam em Canaã. Canaã, a terra de Canaã, leva o nome do filho de do neto de Noé, chamado Canaã. Daí a terra de Canaã, porque era a terra desse homem, ou desse povo. Canaã, desse neto de Noé que deu origem a esse povo. Tá entendendo? Quem escreveu, pessoal, essa história mentirosa e sem pé e sem cabeça, queria tentar dar uma origem promíscua e amaldiçoada àqueles que seriam os verdadeiros donos das terras, cobiçados pelos primitivos hebreus. Tá entendendo? Os escritores hebreus tinham como prática darem a seus inimigos uma origem negativa, ou de natureza, ou normalmente ligada a alguma atitude que envolve atos tidos como imorais, ou um mau caráter, ou mesmo ter como mãe uma escrava ou uma prostituta. Era assim que eles faziam. Empurravam esse tipo de coisa na origem desses povos que eram seus inimigos. Eles fizeram isso com os filhos de Ló, os moabitas, os amonitas, os árabes, os midianitas e os edomitas. Todos eles deram esse tipo de origem assim, ou ligada a um ato imoral, coisa do tipo, ou ligada a filho de prostituta ou de escrava, certo? E todos esses povos aí eram inimigos dos hebreus. Aí todos os inimigos deles eles davam esse tipo de origem nos seus contos. Só que essa malfadada maldição de Noé, que diz que esses caras iam ser todos escravos dos filhos de Sem e de Jafé, como que saiu como que um tiro pela culatra. Foi um tiro pela culatra. Por quê? Por quê? A maldição de Noé em amaldiçoar Cã, o cão, né? E o Canaã saiu pela culatra, pessoal. Sabe por que saiu pela culatra? Porque a escravidão, em nome de Javé, desejada por Noé aos descendentes de Canaã, falhou, pessoal. Só gente boba que não percebe isso, não se dá conta, né? Não, não lê como se deve ler a Bíblia. Como eu sempre digo para vocês, os crentes, os cristãos, eles leem a Bíblia como se estivessem lendo um roteiro preparado. Eles não analisam, não faz perguntas, não questiona o texto, não faz pergunta para o texto e tenta buscar essa resposta. Não, eles leem como se fosse um manualzinho já prontozinho, que Deus é bom, que Deus não faz o mal, que Deus não rouba, que Deus não mata, que Deus não mente, e que Jesus é Deus e que Jesus vai salvar todo mundo, essa mentirada toda, certo? É só isso que eles interpretam que entendem, só. E seus pastores, teólogos e apostólogos e mentirólogos reforçam essa mentirada na mente deles, né? Aí eles vão só repetindo igual papagaio. Por que nós dizemos que a maldição de Noé falhou e falhou feia e foi, na verdade, um tiro pela culatra? Veja que eu mostrei para vocês que as bênçãos e as maldições que Noé lançou eram em nome do Deus hebreu. Vocês viram, né? Bendito seja Sem, bendito seja Jafé. E aí ele sempre falava em nome do Senhor, né? O outro foi também, foi desconjurado em nome do Deus hebreu também. As inúmeras passagens bíblicas nos mostram justamente o contrário, pessoal. Canaã não se tornou escravo de nem de Sem nem de Jafé. Foi o contrário. Quem se tornou escravo de Canaã foi os hebreus.
foram os hebreus descendentes de Sem e Jafé. Sim, os que se tornaram escravos não foram os descendentes de Canaã, mas sim os descendentes de Sem e Jafé. Lembre-se, pessoal, quem é que tinham terras? Os cananeus. E quem é que foi roubar lá as terras dos cananeus? Os hebreus, que eram descendentes de Sem e Jafé. Está entendendo, pessoal? Quem foi, pessoal, que ficou 400 anos escravos no Egito? Os descendentes de Sem e Jafé. Os cananeus já estavam lá nas suas terras. Os descendentes de Cão, né? É lógico que esse pessoal não foi nada descendente desse, desse velho tarado, desse velho cachaceiro, sabe? Mas eles deram essa origem, então nós estamos analisando o contexto de acordo com a mentirada que eles inventaram, certo? Bom, então nós sabemos que quando os hebreus estão lá em presos lá no Egito, os cananeus já estão em suas terras. Estão livres, estão lá adorando, bebendo, comendo, oferecendo sacrifício aos seus deuses. E os hebreus estão aonde? Os hebreus estão aonde, pessoal? No cativeiro lá no Egito, onde supostamente suas histórias mentirosas dizem que passaram 400 anos. Está entendendo, pessoal? Mas o que foi que Noé disse? Que os filhos de Sem, aliás, os filhos de Cã e Canaã seriam escravos. Seriam escravos de Sem e Jafé. Mas a história nos mostra o contrário. Quem sofreu igual a cachorro foi justamente aquele que teria uma tal bênção de Javé, que Noé disse que ia, bendito seja Jafé, bendito seja é, Sem, em nome do Senhor. Mas foram esses que sofreram igual a subaco da aleijado, pessoal. Passaram 400 anos de escravidão, tentaram roubar as terras dos cananeus, pelo menos contos, né? Sofreram igual a subaco da aleijado, certo? Tiveram de fazer alianças com os cananeus para se manterem vivos e ficar naquelas terras. Ou seja, quem for escravo, e as passagens também mostram os cananeus muitas das vezes conquistaram eles, por exemplo, os filisteus, né? Nós vemos diversas passagens lá dos filisteus conquistando os hebreus. Aí você pode dizer, os filisteus eram cananeus? Eram cananeus. Vou mostrar para vocês. Os filisteus, até os assírios, eles colocaram como parentes oriundos deles aqui. Entendendo, pessoal? Lembre, pessoal, eles dividiram, os hebreus dividiram sua história entre dividiram e deram origem aos povos a partir de três troncos. O Cã, e gerou o Canaã, e gerou todos os cananeus, certo? Especificamente. O Sem e o Jafé. São esses que descendem de todos os povos da terra. Tá entendendo? Os hebreus que descendem de Sem e Jafé é que foram parar no Egito, pessoal, e se tornaram escravos por 400 anos. Enquanto os abençoados de Javé, que Noé disse que abençoou, trabalhavam como um cão sem dono no Egito. Os cananeus estavam lá em suas terras, na maior. Em Canaã, os cananeus estavam comendo, bebendo e adorando seus deuses. Já os miseráveis hebreus só definhando, de acordo com a sua lenda, nas mãos dos egípcios, lá no Egito. Os hebreus que supostamente viraram escravos no Egito eram descendentes de Sete, pessoal. Não é descendente de Cão, nem de Canaã aqui. Os descendentes de Canaã não estavam lá no Egito. Tá entendendo? Os descendentes de Cã e Canaã estavam já em Canaã, na terra de Canaã, que leva o nome deles, né? Já os abençoados de Javé, que recebeu a bênção também por meio de Noé, estavam lá sofrendo sua desgraça lá no Egito. Fora que ainda antes de ir para o Egito, ralaram sua desgraça lá nas terras de Canaã, não conseguiram nada. O velho miserável do Abraão quase que mata o filho, né? Para ver se ganhava um pedaço de terra lá do Deus hebreu e se tornasse uma grande multidão.
não conseguiu nada. O muito que conseguiu foi um pedacinho de terra que serviu apenas para enterrar a velha Sara, ele e seus netos. Só diz que deu umas moedas lá para os cananeus lá, um dos povos cananeus, para conseguir esse pedaço de terra. E não conseguiu mais nada. Aí vem os crentes idiotas, bobos. Aí vem dizer que os hebreus compraram terras, saiu comprando terras dos cananeus. Como se aquelas terras lá não tinham dono. Aquelas terras eram de reis, como é que eles iam comprar terra de rei? Estrangeiro, peregrino, a Bíblia ainda diz que chama eles de peregrino, ou seja, você já viu peregrino ter terra em canto nenhum? E os que foram libertos, pessoal, do cativeiro egípcio, nessa lenda tola, que só pessoas infantilizadas acreditam, mais tarde, mais tarde, também, mais tarde também, foram escravizados pelos cananeus, descendentes de quem? De Canaã, que deveriam se tornar escravos por determinação de Noé. Ele não disse que quem ia se tornar escravo não era Canaã pelo resto da vida, seus descendentes iam se tornar escravo de Sem e Jafé. Não. Quem se tornou escravo foi justamente os descendentes de Sem e Jafé. Agora, por que eu falei aqui descendente de Sete? É porque, é, como eu falei, são três filhos de Noé que dão origem a todos os povos. Aí desses filhos, o Sete, ele é que dá origem a Abraão, tá entendendo? O Abraão vem nessa linhagem de Sete, certo? Por que é da linhagem de Sete? Porque Noé vem da linhagem de Sete. Sete é quem? Sete é o terceiro filho de Adão, segundo a lenda bíblica, tá entendendo? Porque, perceba, eu ia fazer talvez eu faça um vídeo falando dessa questão. No caso de Adão, a Bíblia mostra que eram dois troncos que deram origem a todos os povos. Era o, o Abel morreu, né? Não deixou ninguém. Aí ficou o amaldiçoado, é, o Caim, o amaldiçoado, e mais tarde nasce o Sete. Aí diz a Bíblia que a terra começou sendo povoada pelos filhos de Caim, e era a linhagem mal, né? A linhagem ruim. E aí depois que nasce o tal do Sete, aí vem a linhagem boa. Então, desses dois troncos que a terra começa a ser povoada no tempo de Adão, com os filhos de Caim e com os filhos de Sete. Já no dilúvio, quando acaba todo mundo, né? Mata todo mundo aí, né? Acaba toda essa geração dos filhos de Caim, dos filhos de Sete, e com o dilúvio morre todo mundo aí, acaba todo mundo. E a partir de Noé, quando ele sai da arca, a terra começa a ser povoada novamente de uma outra forma. No tempo de Adão, começou sendo povoada por duas pessoas, os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. Na época de Noé, começa a ser povoado por três troncos, os filhos de Noé, que são Sem, Cã e Jafé. Entenderam, pessoal? Então, lá, o Sete, ele dá origem aos descendentes, ele é o tronco que dá origem a Noé, certo? Daí eu falar em Sete aqui, entenderam? E os que foram libertos do cativeiro egípcio, nessa lenda tola, que só pessoas infantilizadas acreditam, mais tarde, esses que foram libertos do cativeiro egípcio, nessa lenda tola, que só pessoas infantilizadas acreditam, mais tarde também foram escravizados pelos cananeus, que eram descendentes de Canaã, que deveriam se tornar escravos por determinação de Noé. E não amaldiçoou?
Assim vemos claramente que esse Deus, ou melhor, os escribas trapalhões do Velho Testamento, era tão tonto que nem se deu conta da palhaçada que fizeram, os escribas, né, no caso, né? Vemos claramente que esse Deus, ou melhor, os escribas trapalhões do Velho Testamento, eram tão tontos, os escribas, que nem se deram conta. Bom, pessoal, aí, carreira, aí depois percebo os erros. Bom, eram tão tontos que nem se deram conta da palhaçada que fizeram em seus contos. História inventada, né? É lendazinha ali e acolá juntada. Só dá isso. Palhaçada dessa, né? Ainda é relevante notarmos, pessoal, que o velho beberrão só abençoou Sem Jafé e amaldiçoou Canaã. E o que teria acontecido com Cã ou Cão? Você acha que ele foi abençoado? Lógico que não. A bênção foi para aqueles dois. Significa dizer que o Cão foi amaldiçoado juntamente com seu neto, ou juntamente com seu filho Canaã. Pelo texto, ele também teria sido amaldiçoado juntamente com seu filho Canaã, já que o velho da bunda furada não o menciona em suas bênçãos. Tá entendendo? As bênçãos só foi para Sem e Jafé. O resto foi amaldiçoado, que no caso é quem? O cão, que entrou na tenda e viu a bunda velha furada do velho, e seu filho, e os filhos dos filhos, né? Que esses aí tivessem, não teria bênção. Tem assim escravos. E o pior é que os egípcios estão entre os descendentes de Cão. Vejam, a palhaçada. E os filhos de Cão são. Ó, quem é Cão? O filho de Noé, que foi amaldiçoado porque viu a bunda furada dele. Ó, veja os filhos daí quem são. É Cux, o Cuxi, ou Cux, Mizraim, Puti e Canaã. Olha o Canaã aqui, ó, que é filho de Cão. Tá vendo? Esse Canaã dá origem aos cananitas, certo? Ele vai lá para aquela região, aí povoou aquela região com seus filhos e aquela região passa a receber o nome dele, Canaã, terra de Canaã. E aqueles filhos lá que lá moram passam a ser chamados de cananeus. Aí se divide, né? Os cananeus são vários, são formados por várias etnias, certo? Aí o termo cananeu é um termo genérico, certo? Mas o termo cananeu envolve os jebuseus, aquele monte de zeus que tem, certo? Jebuseus, é, gigazeus e um monte do tipo. Então, aí temos, olha, como filho de Cão, nós temos Canaã, que deu origem aos Canaãs, como falei, tem o Putin, tem o Mizraim, pessoal. Sabe quem é Mizraim, pessoal? Mizraim é um termo que os, que os hebreus se referem aos egípcios. Mizraim é o descendente que deu origem aos egípcios. Veja aí, a história idiota, que diz que o cão ia ser amaldiçoado juntamente com seus netos e filhos, o cão deu origem a Mizraim, que é o tronco dos egípcios. E o que foi que aconteceu com os egípcios? Os egípcios foram escravizados pelos filhos de Sem Jafé? Não. Quem foi escravizado foram eles. Mizraim, os egípcios, foi que escravizou os filhos de Sete, ou os filhos de Sem e Jafé. E não o contrário. Ou seja, por isso que eu falei para vocês, o tiro saiu pela culatra. Porque até os egípcios, aí, eles colocaram como descendentes de Cão. Só que os idiotas não se deram conta que eles estavam amaldiçoando esse povo para dar, para ficar na lenda que aquele povo era um povo amaldiçoado, né? Mas só que eram os amaldiçoados que tinham as terras melhores, estavam lá nas terras melhores, por exemplo, os egípcios moravam ali na beira do rio Nilo, as terras mais produtivas e,
e proveitosa daquela região eram as terras dos egípcios e eram descendentes de Misraim, que, segundo a lenda, seriam amaldiçoados, não teriam nada. Olha, e os cananeus, que vieram dos cananitas, ou que vieram de Canaã, que também seria amaldiçoado, todos esses filhos aqui, olha, segundo a lenda de Noé, deveriam ser amaldiçoados, deveriam ser uns miseráveis, não deveriam ter nada. Mas pelo contrário, olha, aqui nós temos os egípcios, que eram um dos mais ricos ali, se tornaram um dos mais ricos. Temos os cananitas, que eram os que, depois dos egípcios, eram os que tinham umas terrazinhas boas, né, para se morar. Uma terra miserável também, certo? E nem água. Mas tinham terras. Então, esses aqui, ó, esse Cush, ou Cux, pessoal, também, esse aqui dá origem aos etíopes, certo? É o termo usado para etíope também, é o Cux. É o Cush, ou Cux, certo? É o mesmo que etíope. Ou seja, aqui nós temos aqui africanos, né? Mizraim, egípcio, e Cux, etíope, africanos. Seriam os negros aqui, né? Ou de tom mais escuro, de pele, tá vendo? Ligado ao cão. É por isso que tem aquela história lá, é que o que se rola, que se fala, né, pela internet, né, que o cão, porque foi amaldiçoado, porque era preto, né, tem essa história de dizer que o cão era preto, por isso que os negros passaram pela escravidão aqui no Brasil, na África, essas conversas todas, porque se deduz que ele seria negro, por quê? Porque é ele que dá origem aos egípcios, aos africanos, né, Cux e Mizraim. Mizraim é egípcio e Cux são os etíopes. E esses povos aqui, né, vocês sabem que tem um tom de pele um pouco mais escura, né? Não vou dizer nem negro, né, mas tem uma pele escura. Daí se deduziram de que os negros africanos foram escravizados porque eles sofreram a maldição de Noé. Tá entendendo, pessoal? E daí surgiu a história lá que eu nunca pesquisei, né, para saber se de fato existe essa fala, que a Igreja Católica diz que os índios e os negros não tinham almas. Também foi dessa ideia, certo? Eu não me lembro de ter visto, de fato, assim, um historiador, né? E dissesse que tem realmente essa fala, né? Que a Igreja Católica disse que os negros e os índios não tinham alma, certo? Mas toda essa crendice, né? Que se ouve na internet, em outros lugares, que os negros foram escravizados, se deu por causa dessa história aqui. Tá entendendo, pessoal? E o cão deu origem aos negros. Bom, mas a questão é, pessoal, quem foi quem foi de fato amaldiçoado, comeu o pão que o diabo amassou, foram escravos? Foi Cão ou foi Sem e Jafé? Como eu falei para vocês, os relatos nos mostram outra realidade. Quem sofreu e quem comeu o pão amassado do diabo foi justamente os filhos de Javé. O Deus que diz que é todo poderoso, que dá isso, que dá isso e que dá aquilo para os seus servos. Já os amaldiçoados, que supostamente seriam filhos do diabo, Cux, o Cuxi, e Misaim, egípcio, esse aqui etíope, e Canaã, foram, pelo contrário, passaram foi bem com a maldição de Noé, não sofreu nada. Quem sofreu foi aqueles que ele deu a bênção. Tá entendendo, pessoal? Misraim é o mesmo que egípcio. É uma exclamação. É o mesmo que egípcio. É ou não é para a rei dos cristãos, pessoal? Veja que palhaçada. Os egípcios foram que escravizaram aqueles que Noé disse que seriam homens livres e abençoados. Está entendendo, pessoal? A Bíblia demonstra que tudo não passa de uma lenda muito mal feita. Mais uma vez, ela nos mostra que o Deus idealizado em suas páginas é um fracassado inexistente. Está entendendo?
Eu disse que ia colocar aqui a parte da linhagem, esqueci de colocar, só coloquei esse, né? O Gênesis 10. Mas eu passo para vocês no sentido de que vocês querem ver toda a linhagem dos filhos de Sem, ou dos filhos de Noé, como Sem e Jafé? Basta vocês olharem o capítulo o 11 e o capítulo 12. É o 11 e o 12. Aí vocês vão ver que tá lá Abraão, o pai de Abraão, Naor, Tera, né? Aí vocês vão ver lá Ló, né, entre os descendentes deles, os diversos povos, como os assírios, os ninivitas, os filisteus, estão tudo como sendo descendentes dos filhos de Noé, certo? E todos esses que tem que é passado para nós uma visão negativa, eles não são descendentes nem de Sem e nem de Jafé, mas se são descendentes são descendentes desse cão aqui, tá entendendo? Então, pessoal, nós vimos que essa Bíblia não é para vocês levarem a sério uma porcaria dessa. Só tem palhaçada, só tem conversa furada. Não, olha, as histórias da Bíblia não se sustentam nem por seus próprios fundamentos. Seus próprios enredos mentem ela mesma. Só pessoas tolas, eu repito, só pessoas tolas. Pessoas que querem ser idiotizadas mesmo vão acreditar num livro desse. Só tem bobagem, as pessoas não se dão conta. O velho cachaceiro amaldiçoou dois, ou amaldiçoou um de seus filhos, mas só que aquele filho amaldiçoado foi o que mais prosperou. Já os abençoados, que foi o Sem e o Jafé, foram os que mais definharam, pessoal. Veja, eu vou mostrar em outros vídeos meus, de novo, essa situação similar que o Deus hebreu, por meio de seu servo, amaldiçoa um outro, uma outra pessoa, mas quando você vai ver o enredo da história, quem foi? Quem estava passando bem, quem estava se beneficiando, era justamente aquele que deveria passar os maiores sofrimentos. Já aquele que que foi supostamente abençoado, era para estar gozando do bom e do melhor, né? Mas não. Em um outro vídeo que como eu falei, acabei de falar, vou mostrar para vocês. Já volto a dizer, pronto, é o caso de Jacó e Esaú. Lá, o Isaac diz que as bênçãos e as coisas melhores iriam para Jacó. E as piores coisas iriam para o Esaú. Porque o Jacó roubou a bênção do Esaú, né? Só que quando vocês vão ver lá a história, é o contrário que acontece. Quem passa bem e quem fica rico, muito bem, e muito rico mesmo, é o Esaú, que não recebeu nada. Já o Jacó, que recebeu a bênção do pai e a bênção do Deus hebreu, é um miserável. Enriquece, supostamente, não enriquece porcaria nenhuma, tudo mentira. É como? Indo lá para a terra de um parente da mãe, consegue duas mulheres e duas concubinas, aí consegue lá, de acordo com a lenda lá, começa a produzir lá uns cabritos, uns cabritinho, e de acordo com a cor do cabritinho é para ele ou é para Labão. Aí diz que é assim que ele consegue algumas cabecinhas de, de cabrito. Aí tem um monte de filho lá com as concubinas e com as mulheres, né? Mulheres são sempre estéreo, conseguem uns filhos. Aí resolve fugir com os bens que adquirem, certo? É tudo história furada, pessoal. Vou mostrar novamente. Vai ser a segunda parte do vídeo do fracasso desse Deus hebreu. Lá mostrando a história lá de Esaú e Jacó. Viu? É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal e até a próxima. A maldição do dilúvio fracassou mesmo, pessoal.